10ª e da 10ª. Os vereadores, boa tarde, convidados, pessoal, prazer recebê-los aqui, secretário, Aline, a nossa diretora Gisele, lá, né, Gisele? Que bom tê-los aqui com a gente nessa nossa reunião, uma tarde fria, né? Nós temos um ritual, a gente tem que aprovar a ata de reunião anterior, e então nós temos 2 atas, eu vou pedir ao Luiz Gonzaga que proceda a leitura. Faz favor, Luiz. Pois não. Boa tarde a todos. Comissão Permanente de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Tecnologia. Sinopse, conforme o artigo 143 do Regimento Interno, ata da 10ª reunião ordinária. Aos 18 dias do mês de maio de 2017, às 14 horas, no recinto do plenário da Câmara Municipal de Itajubá, deu-se início à 10ª reunião ordinária da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia. Estavam presentes os vereadores Antônio Raimundo Santos, presidente da comissão, o vereador José Vladimir dos Santos, membro. Inicialmente, o presidente informou que solicitou ao Poder Executivo, por meio de requerimento número 28, de 2017, cópia do decreto que nomeou os novos membros do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo de Itajubá, o CONCITIE, bem como cópia do calendário anual de reuniões do referido Conselho para 2017. Informou ainda que, em resposta a este requerimento, foram recentemente encaminhados pelo prefeito cópias da lei que cria o Sistema Municipal de Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo de Itajubá e também cópias dos decretos de nomeação dos atuais membros do CONCITIE. Disse ainda, como resposta ao requerimento número 28, consta documento assinado pelo secretário municipal de Ciência e Tecnologia, Fernando Pissacô, o Conselho encontra-se em fase de reestruturação, uma vez que a sua última reunião aconteceu no dia 19 de abril de 2016. O calendário de reuniões do Conselho para 2017, também objeto do requerimento em questão, ainda não foi apresentado pelo Conselho. Da mesma forma, foi enviada a essa comissão, no último dia 11 de maio, resposta ao requerimento 72 de 2017, solicitou da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia o envio de cópias das atas das reuniões do referido Conselho na gestão de 2013 e 2016. Na resposta, foi verificado que o Conselho reuniu-se em 2013, dia 7 de agosto, ainda com a presença do senhor Adilson Antônio Primo, então titular da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia. Depois, em 2014, já com o novo secretário municipal, Luiz de Gurgel Mauad. O Conselho reuniu-se por 2 vezes, dia 30 de abril 8 de outubro de 2014, atendendo o que dispõe a lei de criação deste Conselho. Finalizando, em 2016, foi reunião no dia 19 de abril. O presidente também repassou cópia das referidas atas aos membros da comissão para conhecimento. Em seguida, o presidente agradeceu o catálogo sobre o CIT, Centro de Inovação e Tecnologia, Senai-FIENG, que recebeu das mãos do vereador Vladimir, e informou que pretende convidar o professor José Policarpo Gonçalves de Abreu, diretor do CIT, a participar de reunião nessa comissão para falar sobre o Centro de Inovação e Tecnologia do Senai, ING, principalmente sobre as suas ações voltadas para Itajubá. Dando prosseguimento à reunião, o presidente informou que enviou correspondência em nome da comissão para o secretário municipal de Informática, convidando-o para participar de reunião dessa comissão, falar sobre a atuação de sua secretaria. Se ainda que já foram feitos vários convites para o secretário, mas que infelizmente ainda não houve resposta ou confirmação desses convites. O presidente também falou sobre a alteração da lei que dispõe sobre a Semana do Jovem Empreendedor Itajubá, que foi elaborada uma minuta e repassada aos membros da comissão, ao INCIT, ao CDR, à Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, para que todos possam analisar o seu conteúdo, se for o caso, sugerir alterações. Falou também que antecipou o contato com o engenheiro André Gesualdi, presidente do CIMEI, para também participar de reunião nessa comissão e falar sobre o setor industrial do município de Itajubá. Finalmente, o vereador Vladimir informou que vai reforçar pessoalmente o convite para o secretário de Informática estar presente nessa comissão. Falou também da importância da presença do professor Policarpo na comissão, que com certeza irá trazer mais informações importantes sobre o trabalho para Itajubá. Ao final, o presidente agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião. E eu, Luiz Gonzaga, lavrei a presente ata, que tem como parte integrante a gravação áudio e vídeo.
a qual se encontra arquivada nessa Casa Legislativa. Câmara Municipal de Itajubá, 18 de maio de 2017. Assina o vereador Antônio Raimundo Santos e José Vladimir dos Santos. E agora, vai votar essa primeiro, presidente? Essa é a primeira ata, a 10ª. Tem discussão? Presidente, eu me abstenho. Estava ausente da reunião. Alguma coisa? Aprovado. Aprovado? Aprovada a ata. Então, vamos à próxima, né? A ata da 11ª reunião ordinária, ao primeiro dia do mês de junho de 2017, às 14 horas, no recinto plenário da Câmara Municipal de Itajubá, deu-se início à 11ª reunião ordinária da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia. Estavam presentes os vereadores Antônio Raimundo Santos, presidente da comissão, Renato Nascimento de Moraes, relator, José Vladimir dos Santos, membro. Também o José Francisco Marques Ribeiro, primeiro suplente. Participaram também da reunião os convidados André Luiz Martins Gesualdi, presidente do CIMEI, Sandra Márcia Cortes Ribeiro, gerente do CIMEI, Francisco Rogério Rodrigues, da RF Informática, e o vereador Marcelo Kraus Rezende. Ao abrir a reunião, o presidente solicitou a leitura da ata da 9ª reunião ordinária, que foi aprovada por unanimidade dos membros da comissão presentes. Em seguida, dou a palavra ao engenheiro André Gesualdi, que fez uma explanação sobre o CIMEI, Sindicato das Indústrias de Itajubá e a industrialização em nossa cidade, sobre os efeitos da crise. Ao iniciar a sua exposição, André Gesualdi exibiu um vídeo sobre o sistema FIENG, Federação do Estado de Minas Gerais, demonstrando o potencial industrial de nosso Estado. Em seguida, passou a expor dados pormenorizados de nossa cidade, entre eles sobre a população, índice de desenvolvimento urbano, PIB, industrial, educação e saúde. Concluiu sua explanação afirmando, abre aspas, Itajubá, uma cidade com quase 200 anos, precisa, na verdade, de um planejamento estratégico de médio e longo prazo, visando a construção de uma nova Itajubá. Para isso, contamos com o governo do Estado para que esse planejamento possa ser realizado e as suas ações implementadas. Fecha aspas. Em seguida, iniciou-se a participação dos vereadores presentes e dos demais convidados, que fizeram colocações importantes sobre o tema apresentado por André Gesualdi. Ao final, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Eu, Luiz Gonzaga, lavrei a presente ata, e tem como parte integrante a gravação em áudio e vídeo, a qual se encontra arquivada nessa casa. Câmara Municipal de Itajubá, 1º de junho, assinam os vereadores Antônio Raimundo Santos, Renato Nascimento Moraes, José Vladimir dos Santos, José Francisco Marques Ribeiro. Alguma observação? Quer que coloque na ata? Não, está aprovado. Tudo bem? Podemos? Em votação, então? Aprovado? Obrigado, Luiz Gonzaga. Vamos dar início à reunião de hoje, então. Para a reunião de hoje, senhores vereadores, nós, conforme fizemos a convocação, temos a presença e prazer da Aline Diniz, que é representante regional da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais, falará um pouco para nós sobre o programa Minas Digital. E também, senhores, só adiantando, não constava da pauta, mas foi um pedido do nosso relator, o vereador Renato, para que incluísse na presente reunião leitura e aprovação do parecer dele com relação ao substitutivo ao projeto de lei 4182/2017. E o substitutivo está em minhas mãos, nós distribuindo cópia para os senhores, o parecer do relator. Em função da ausência dele também, nós convidamos o secretário para que traga maiores informações a respeito desse projeto em si, para que a gente possa votar o parecer e, se for o caso, esclarecer melhor aos senhores vereadores que irão votar dentro do projeto numa sessão extraordinária aí. Então, inicialmente, eu vou passar a palavra para a Aline Diniz. Aline, satisfação enorme tê-la aqui na Câmara Municipal de Itajubá. Esteja em casa para as suas considerações. Eu
Eu que agradeço. Boa tarde a todos os vereadores, ao secretário e à diretora de Ciência e Tecnologia de Itajubá. Venho aqui em nome da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e mostrar as ações que está sendo feitas no Estado. Hoje é uma Minas Digital, que envolve Minas, uma cidade para se inovar. E slides que eu trouxe, puder colocar? Deixo aqui também em antemão a presença da SEDEX também na região sul e principalmente da associação, onde eu vou estar representando, esse representante no Conselho Administrativo da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Comércio e Indústria, né, de Itajubá. Então, estarei representando em nome da Secretaria do secretário Miguel Correia, a Secretaria de Estado. Esse é as ações da SEDEX que acontece, que fazem de Minas Gerais o melhor lugar para se inovar. O objetivo é capacitar e qualificar a população e em conta de vulnerabilidade socioeconômica. Como seria isso? Nós capacitarmos, qualificarmos e voltar a população de uma melhor forma no ambiente de trabalho, né, da região ou da sua própria profissão. É qualificar essas pessoas para um retorno ao mercado de trabalho. Os pré-requisitos hoje que temos, na verdade, isso aqui nós estamos mostrando o curso de TI, que acontece na nossa unidade hoje, que existe, que é o iTech, que hoje acontece na Avenida Jorge Braga, que é em frente ao Celinho Autopeças. Nós temos 6 cursos de TI e mais de 70 cursos de qualificação online, todos os cursos. Nós temos os cursos de TI, que são analista de mídias sociais, desenvolvedor de jogos eletrônicos, programador de dispositivos móveis, programador web, programador de sistema, desenhista de produtos gráficos, inglês e espanhol no âmbito intermediário e vários cursos online, como foi dito. Todos esses cursos não têm custo nenhum à população. É só estar indo ao nosso polo, que é na Maitec, fazendo uma inscrição, a partir do 9º ano. Aí, idade ilimitada. Todos os cursos oferecidos junto com a parceria com a Prefeitura de Itajubá, Prefeitura Municipal de Itajubá. Esses cursos são online. Os cursos de TI são em EAD. Ele tem que estar uma vez no polo, e de inglês e espanhol, ele vai 2 vezes ao polo. E temos tutores orientando nos cursos. Está passando. Mas vou estar falando aqui, além da UITEC, nós temos também meu primeiro negócio, que vai estar nas escolas estaduais. O que seria o meu primeiro negócio? A Secretaria, o Estado e o Governo do Estado de Minas Gerais quer que os alunos tenham incentivo de empreender. Então, o aluno que tiver esse tipo de empreender, o Estado vai estar incentivando o aluno, com mentorias, auxílios, tutores e até com investimentos ao aluno também. E também temos as startups universitárias, onde vai estar dentro das universidades da mesma forma. O aluno, né, universitário que tiver esse envolvimento em startups, de empreendedorismo, o Estado vai estar dando todo o apoio em mentorias, workshop e uma fomentação também. Nós temos também o trabalho do CIT, que é uma aceleradora, a única aceleradora no país governamental, onde há um investimento para 40 startups. Essa semana foi lançado, onde tivemos 40 startups no CID, que é uma incubadora, né, do governo. E lá tivemos na primeira rodada, nós estamos na 4ª rodada, nós tivemos na primeira rodada 2 startups de Itajubá, e na 3ª rodada nós tivemos uma startup de Itajubá, onde foram graduadas. E nós temos também o FIENG Lab,
onde acontece também uma incubadora direcionada às indústrias. Nós temos uma startup, que é aqui de Itajubá, que está hoje também incluso na FIENG Lab. E também temos a ação do governo do Estado, da Secretaria do Governo, né, que é... Chegou aos slides. Para acompanhar. Que é o CIT, que foi falado, que são com 113 projetos, em 12 países. Foram 40 startups. Dentro dessas 40 startups que foram aprovadas agora no CID, temos do país e fora do país também. Nós temos o Hub Minas Digital, que é em Belo Horizonte, que é a antiga rainha da sucata, onde lá está tendo co-work, cursos, mentorias e workshops direcionados a startup e empreendedorismo também. O CIM, que é um sistema de informação e inovações, que é um projeto estratégico de comunicação direcionada a todo esse ecossistema que acontece no Estado. Então, é toda a divulgação através do CIM. E temos a Affinity, que aconteceu a primeira vez no ano passado, que é a Feira Internacional de Tecnologia e Inovação, que acontece em Minas Gerais, que o governo e o Estado também proporciona para esse ecossistema nosso de tecnologia, inovação e empreendedorismo. Então, essas são as ações hoje que a SEDEX está acontecendo no Estado, no governo. Então, venho aqui dizer, nós temos um projeto da UITEC, onde que eu quero hoje pedir à população que se informe, vá na nossa unidade, no polo, estamos oferecendo vários cursos de tecnologia, parcerias, vamos abrir parcerias para os cursos básicos também, para estar acompanhando, de cursos de tecnologia, de línguas. Então, eu deixo aqui aberto tanto a secretaria também, à disposição, secretaria, a minha disposição também, e qualquer dúvida, é só estar me procurando aí. E eu peço, eu agradeço aqui a oportunidade. Vereadores, alguma colocação para a Aline, sim? Francisco. Saudação ao presidente, vereador Santos, presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico. A gente vai simplificar aqui, porque falar Secretaria de Estado, com esse monte de sobrenome, Secretaria Municipal, com esse monte de sobrenome. Saudar os vereadores, o vereador Vladimir também, a Aline, e também o Fernando Bissacô e a Gisele. A pergunta é o seguinte, Aline, o que te trouxe aqui? Foi o fato de não estar tendo alguma... ou seja, estava aquém da expectativa de vocês, a movimentação no AI, o ITEC? O que foi que te trouxe aqui? O que me trouxe aqui em Itajubá, não só na região de Itajubá, eu sou representante regional, então é da região de Sul. Eu estou cuidando, além de representante, sou supervisora de 5 unidades do polo. Então, o que o secretário hoje, nosso secretário Miguel Correia, nos pede é estar mais próximo. E a secretaria também dos projetos de ciência e tecnologia. Então, a gente ajuda a ter esse auxílio a esse andamento. Hoje, eu chego num bom momento, que nós temos a abertura da Associação Itajubá, onde a gente vai estar próximo também, o Estado dos projetos e ações também da Secretaria de Ciência e Tecnologia e a Prefeitura. Então, são as ações. Hoje, o Estado está mais próximo. Nós estamos tirando essa distância, tanto do Estado em Belo Horizonte, dos municípios. Então, ele pede que a gente esteja mais próximo também. O objetivo é incrementar os cursos, a frequência, isso, né? Aumentar a participação da população. Público-alvo. Isso. Obrigado. Mais uma vez, quero parabenizar aqui o nosso presidente da comissão pelo convite também. Pessoas que vêm aqui nos informar, trazer conhecimentos tão importantes para a gente. E gostei muito da apresentação. E acho que tem muita coisa na nossa cidade, na nossa região, que precisa realmente desse apoio. Concordo plenamente com o que está sendo falado. Aline, essa feira, para participação na feira, sempre é publicado um edital pela secretaria e um período de inscrição, etc, etc. Isso é divulgado, sim, no site, né, da SEDEX, há uma promoção disso tudo.
Aí, quando for próximo, eles vão estar divulgando. Isso é feito tudo no site, dentro da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então, toda a informação é colocada no site. As empresas interessadas, elas vão diretamente ao site ou tem um viés prefeitura, estado? Como é que é isso? A informação, ao certo, eu não sei te falar, mas há uma linha que se aproxima das empresas, através do SEBRAE, de todo o comércio, indústria, que a Secretaria já tem essa parceria. Startup que você falou, e tem 2 participações em Itajubá? Como é que... Aceleradora. Ela tem um processo seletivo, sim. As empresas, elas fazem uma inscrição e é passado por um processo seletivo que é feito pelo CID. Aí eles fazem todo um processo em Belo Horizonte, aí aprovado, eles entram no CID, onde que é esse espaço, onde lá eles vão ter mentorias, co-work, workshops, e vão direcionando toda a empresa. É como se fosse uma INCIT, só que a nossa, né, é feita em Belo Horizonte, é governamental e ela é mais ampla, que é tanto o país quanto fora também. Secretário, quer colocar alguma questão para a Aline aí? Não, eu queria cumprimentar a comissão através do presidente, tem os vereadores aqui que fazem parte da comissão. A gente já está ficando habitué, né? Já acho que é a 3ª vez que a gente está aqui, com muito prazer. Também cumprimentar a Aline, a chegada da Aline em Itajubá. Eu acho que a chegada da Aline Diniz num momento estratégico que passa o nosso país, o nosso estado, o nosso município. E a preocupação maior é o desenvolvimento voltado à geração de emprego e renda. Eu estive ouvindo, não pude estar presente na reunião do nosso colega e amigo André Gesualdo, presidente do CIMEI, gostaria de estar aqui prestigiando, inclusive, não só a comissão, mas também a pessoa dele, um executivo de alto nível que sempre contribuiu demais para a nossa cidade, região e país, e que demonstrou toda a preocupação no momento em que a economia do nosso país atravessa e mostrou números e fatos e dados relevantes da nossa economia local. Então, eu considero a chegada da Aline, como ela mesma falou, primeiro, dar as boas-vindas para a Aline, a Itajubá. Itajubá se honra muito em ter a representante do Estado. Foi um deslocamento, uma proximidade do Estado, de Belo Horizonte, aproximadamente 450 quilômetros, que hoje estão aqui ao nosso lado, né, podendo trazer informações, debater, conhecer melhor as realidades do município de toda a nossa região. Ela mesma falou nas suas declarações, na sua chegada aqui, a importância que é a região do sul de Minas para o desenvolvimento do Estado e, por que não dizer, da ciência e tecnologia de uma maneira mais específica. E ela tem aí 5 polos responsáveis sob a coordenação dela, né? Pouso Alegre, Santa Rita, se me corrija se eu estiver errado, Itajubá, Itaiandu e Itamonte. Então, isso vamos dizer, são fatores que contribuem demais para ela ter escolhido não só a questão logística, mas a questão da vocação de Itajubá, porque ela poderia ter escolhido uma das outras 4 cidades, localidades. Isso não é nenhum demérito para demais, mas não deixa de ser também um mérito de Itajubá. Então, eu queria dar as boas-vindas para a Aline. Eu acho que ela chega num momento em que ela tem, ainda informalmente, ela é a representante, vai ser formalizado proximamente como representante da SEDECTS, nessa Associação de Apoio à Inovação e Empreendedorismo de Itajubá, e considero que a presença dela vai fomentar, como o próprio vereador Chico colocou de uma maneira muito consistente, aquilo que é bom pode ser melhor, aquilo que é próximo pode ser cada vez mais perto. Eu acho que, com isso, ela vai contribuir com o fomento e desenvolvimento, cortando caminhos, né? Derrubando barreiras de distância, principalmente, né? E colocando o Estado na presença aqui através do ITEC, que é uma iniciativa muito interessante e que é um potencial para a reintegração e a sociabilização de todas essas pessoas, como o Gesualdi colocou bem, que deixaram o mercado de trabalho e que precisam se qualificar ou requalificar para poder voltar ao mercado, porque o mercado hoje, além de tudo, é muito competitivo. Então, acho que para a Aline, queria só demonstrar a alegria que Itajubá a recebe, e principalmente nesse momento, nessa comissão tão importante dentro da nossa realidade política no Legislativo. Gisele, alguma colocação?
A Coja colocou muito bem aqui, né? Mas reforçar o agradecimento para a Aline, estar aqui em Itajubá, como representante do Estado, para a nossa secretaria extremamente importante, facilita muito o trabalho. Colocar a importância do ITEC, né, para a cidade, para o município, de levar isso à população, que às vezes as pessoas não têm conhecimento, né, do que eles podem ter lá. E aí aqui reforçar, né, esse apoio até da Câmara, de levar isso ao conhecimento das pessoas, né, e colocar o polo lá à disposição, né, porque lá no prédio do CVT funciona, além do ITEC, que é uma parceria com a Secretaria de Estado, o IF Sul de Minas e ainda o CVT. Então, são todos cursos profissionalizantes, capacitação, tudo gratuito, e é voltado para a comunidade, que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento. Aline, considera alguma? Primeiro, eu quero agradecer as palavras, fico honrada com isso. Agradecer também a receptividade que eu tive assim que eu cheguei. A recepção, o acolhimento, né, por eu não ser daqui, estou gostando muito também da cidade. E salientar essa parte mesmo, que nós não temos só curso de tecnologia, nós temos curso também pré-ENEM, que é muito bacana, que é feito lá dentro também desse mesmo espaço, que é o ITEC, CVT, e a população tem uma possibilidade de educação muito grande dentro da unidade. E, às vezes, não se sabe, né? Não fica exposto isso. Então, nós estamos hoje aqui expondo tanto a ITEC, deixando à disposição ao ITEC, a CVT, com cursos de IF, que são 7 cursos técnicos que é fornecido, segurança do trabalho, administração e mais outros. Então, fica à disposição o espaço, temos pessoas capacitadas, temos tutores à disposição de todos para orientar os cursos. E deixo desde já também convidar, no dia 26, o nosso secretário de Estado vai estar aqui, presente em Itajubá, às 15 horas, na Unifei, no auditório da Elétrica. Então, deixo à disposição a todos, convido a todos para estar presente, onde que ele vai estar falando das ações da nossa secretaria em Minas Gerais. E muito obrigado pelo espaço que foi me dado. Aline, eu que gostaria de agradecer você pela presença. As portas da nossa Câmara estarão sempre abertas a você. Qualquer assunto que você tiver lá e quiser, nos comunique. Né? Você já ficou conhecendo a Lília muito, né? Já fez vários contatos com ela e as nossas portas estarão sempre abertas. Aqui, o gabinete do vereador Vladimir, que é membro dessa comissão, Chico Marques, também do Renato, que está ausente, e meu gabinete estarão também sempre à sua disposição. Qualquer assunto que você tiver lá, falar, lembrou da comissão, vou lá dar um toque para o pessoal da Câmara, para divulgar, para alguma coisa assim. Nós estaremos sempre à disposição de braços juntos aí para a luta, tá certo? Porque a gente sabe da importância da ITEC para o nosso município e para toda a região, e é importante que a gente esteja sempre alinhado aí com o pensamento sempre de crescer. Prazer recebê-la, que você fique por muitos e muitos anos aqui na nossa cidade de Itajubá, goste do nosso município, se torne uma itajubense aí, né, vereador? Muito obrigado por tudo, viu, Aline? Muito obrigado. Bom, nós vamos discutir, então, agora o pedido do vereador Renato. Aline, se você fique à vontade. Bom, senhores vereadores, ótimo. Há um pedido do vereador Renato para que seja incluída na pauta da presente reunião a análise do parecer do relator com relação ao projeto de lei número 4182. Inicialmente, eu queria submeter aos senhores vereadores a aprovação ou não da inclusão na pauta da presente sessão desse parecer do relator, porque não estava na pauta. De acordo. De acordo? Tudo bem? De acordo. Ok. Então, o presente parecer refere-se ao projeto de lei 4.182 e o projeto de lei 4.182
tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a constituir-se como associado fundador da Associação de Apoio à Inovação Tecnológica e ao Empreendedorismo, AAIEI, e da outras providências. Esse projeto, senhores vereadores, ele está em tramitação na Casa, passou pelas comissões pertinentes de redação, Constituição, etc., que eu não guardo o nome até hoje, e da Comissão de Finanças também. E nessas comissões, então, foi sugerido um substitutivo ao projeto 4.182. E esse substitutivo, então, foi feito e assinado por essas comissões. E eu gostaria de ler, inicialmente, esse substitutivo, que corrige, introduz algumas questões no projeto de lei original. Presidente, então, eu não sei se o Fernando e a Gisele conhecem o projeto original. Sim? Tá. Senão seria interessante fazer a leitura do original. Tá? Não, é interessante. Pertinente. O projeto de lei 4.182, que deu origem a esse substitutivo, ele também visava autorizar o Poder Executivo a constituir-se como associado fundador da Associação de Apoio à Inovação Tecnológica e ao Empreendedorismo, a AAIEI, e da outras providências. E ele dizia o seguinte, artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a constituir-se como associado fundador da Associação de Apoio à Inovação e Tecnologia e ao Empreendedorismo, AAIEI. E a Comissão de Constituição, no texto, já viu, está faltando Itajubá, colocaram uma interrogação aqui. Depois, o artigo 2º, fica o Poder Executivo autorizado a pagar eventual contribuição associativa à entidade a que alude o artigo 1º dessa lei para fins de apoio e manutenção ao desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e social. Aqui também tem uma observação da comissão pertinente na Câmara. Artigo 3º. Na eventualidade da instituição de contribuição associativa, de que trata o artigo 2º dessa lei, a Associação de Apoio à Inovação Tecnológica e ao Empreendedorismo, a AAIEI, deverá prestar contas mensalmente ao Poder Executivo. Depois tem um parágrafo único. A prestação de contas a que se refere o caput desse artigo dar-se-á mediante o encaminhamento de relatórios sobre a execução do objeto do termo associativo, contendo comparativo específico das metas propostas e os resultados alcançados, acompanhado da prestação de contas dos gastos e receitas efetivamente realizadas à Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio. Aí também tem observação com relação a esse artigo 3º. Presidente, uma observação. Como ele está fazendo a leitura do projeto original, eles observam que o artigo 2º, 3º, o 3º e 4º, fazem referência ao pagamento daquela mensalidade. Tá certo? Isso. E terceiro, artigo, de novo, houve um equívoco aqui na numeração do projeto, repetiu-se um artigo 3º. As despesas oriundas da aplicação dessa lei correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente, suplementar se necessário, e um artigo 4º, essa lei entra em vigor tal. Bom, para a aprovação dessa lei da forma como que estava, haveria necessidade de uma previsão orçamentária, que não era o caso propriamente, né? Porque estaria simplesmente autorizando o prefeito a ingressar na associação. Depois, sim, ele terá que fazer as previsões orçamentárias, etc. Né? No projeto original, deveria estar acompanhado do impacto financeiro, que não aconteceu, não veio. Mas não veio porque não se conhece ainda o valor da mensalidade. Então, a Comissão de Constituição, que eu presido, rejeitou e pediu, né, que esse assunto fosse tratado numa lei específica no momento oportuno. E aí mudou o texto completamente do projeto original.
Daí entrou o substitutivo ao projeto de lei 4.182. Eu vou pedir ao vereador Chico que proceda a leitura desse substitutivo. Vamos ter que fazer o substitutivo do substitutivo, presidente, porque faltou também aqui de Itajubá. Substitutivo ao projeto de lei 4182/2017. Autoriza o Poder Executivo a constituir-se como associado fundador da AAIEI e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a constituir-se como associado fundador da Associação de Apoio e Inovação Tecnológica e ao Empreendedorismo Itajubá, a AAIEI. Então, esse não mudou, permanece o mesmo. Já o artigo 2º muda completamente os demais artigos da lei original, do projeto de lei original. Artigo 2º. Após a autorização da presente lei, fica o chefe do Poder Executivo Municipal habilitado a assinar os atos constitutivos indispensáveis à formação e pleno funcionamento da associação, observados os princípios norteadores de interesse público. Porque aqui, junto com o projeto de lei, veio anexo o estatuto da AIEI. Mas lá no final a gente observou que estava escrito que declaro para os devidos fins que esse estatuto foi aprovado em Assembleia Geral em Tracejado. Então, não foi aprovado ainda. Então, a gente está autorizando, né, o prefeito a assinar esse estatuto, observado os princípios norteadores do interesse público. Então, isso já foi resolvido. E aí, no artigo 3º, diz, eventual contribuição associativa à entidade, aqui alude o artigo 1º dessa lei, para fins de apoio e manutenção ao desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e social de Itajubá, deverá ser realizada através de lei específica, somente após regular a constituição e pleno funcionamento da AIEI. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, esse assunto da contribuição e impacto financeiro que exige a lei de responsabilidade fiscal fica para um segundo momento através de uma lei específica que o prefeito vai ter que submeter à aprovação do Legislativo. Ele vai ter que confeccionar uma nova lei solicitando a autorização da Câmara para pagamento das mensalidades, tal. Essa não é uma formalidade da Câmara, é uma formalidade da lei de responsabilidade fiscal. Ok? Bom, Com licença. Eu acho perfeita a observação, porque, primeiro, que a gente não sabe nem quanto que vai ser a contribuição, né? Era uma previsão só, e a gente estava colocando alguma coisa que pudesse acontecer futuramente. A outra foi o próprio estatuto. Muita propriedade também não houve ainda assembleia, né? A gente nem poderia fazer assembleia se não tivesse passado pelos trâmites legais, como passar pela comissão ou pelas comissões da própria Câmara Municipal, autorizando o Executivo a poder participar dessa associação. Então, acho que isso foi muito pertinente, acho que nada como a gente ter os vários meios, né, legais e institucionais para que isso possa ocorrer da melhor maneira, e a contribuição foi, sem dúvida nenhuma, muito bem-vinda. ok. Agora, essa nossa comissão, ela tem que analisar o mérito do projeto, né? Por que entrar numa associação? Para quê? Qual o objetivo do ingresso do poder executivo, né, da administração municipal nessa associação e tal. E aí foi feito, inicialmente, o parecer do relator dessa comissão com relação a esse substitutivo. Vou pedir ao vereador Vladimir aí. Só um minutinho, Vladimir. Aqui são duas comissões, vocês vão ver aí. A CLE, que é a Comissão de Constituição, Legislação e Redação, e a outra é a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. São duas comissões que participam desse parecer. E essas duas comissões, complementando o que o vereador Santi falou, analisa a questão de legalidade. Já a Comissão de Desenvolvimento Econômico, que ele preside, o Vladimir participa também, ela analisa a questão de mérito. Então, por isso que justifica aqui a presença do senhor e da senhora. Na realidade, o que os vereadores vão votar é o mérito da questão. Uma vez que a legalidade está ok, eles vão dizer sim ou não, nós autorizamos sim ou não. Então, existe a necessidade de parecer de mérito. Vladimir. Relatório. Esse é o relatório. Relatório. A presente análise tem por objeto o projeto de lei número
4182 de 2017, que autoriza o Poder Executivo a constituir-se como associado da Associação de Apoio à Inovação, Tecnologia e ao Empreendedorismo, a AAIEI, e dá outras providências de autoria do prefeito. A proposição nos foi encaminhada para análise nos termos do disposto no regimento interno desta Casa Legislativa. 2. Parecer do relator. O projeto de lei em questão pretende obter autorização legislativa para que o município possa investir-se como associado fundador da Associação de Apoio à Inovação Tecnológica e ao Empreendedorismo, AAIEI. Conforme exposto na justificativa, a AAIEI terá como missão contribuir para o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e social de Itajubá, mediante a estruturação e gestão sustentável de um ambiente de negócios capaz de potencializar as atividades de pesquisa científica e tecnológica, introduzir mecanismos que estimulem a criação e permitam o desenvolvimento e realização de programas empreendedores, permitir a transferência de tecnologia, oferecendo suporte e condições necessárias à consolidação de empreendimentos de base tecnológica, transformando ideias em produtos e processos inovadores. A referida associação será gestora de todas as iniciativas e ações a serem desenvolvidas no ambiente do Parque Científico e Tecnológico de Itajubá, PCTI, incluindo neste ambiente também as ações que já ocorrem com a incubadora de empresas de base tecnológica de Itajubá, INCIT. Daí a importância de se conferir segurança jurídica para todos os atos e ações a serem praticados, bem como para a institucionalização dos projetos a serem realizados dentro do ambiente do PCTI e da INCIT. É importante salientar que, com a apresentação do substitutivo ao referido projeto de lei, eventual contribuição associativa deverá ser implementada por meio de lei específica após a regular constituição e pleno funcionamento da associação. Também cabe reafirmar que a Constituição Federal concede prerrogativa aos municípios de liberdade em aderir à associação ou consórcio para a melhoria do serviço público, bem como no fomento e auxílio de atividades de interesse público. A criação da associação é bastante oportuna, considerando que ela viabilizará às entidades participantes maior independência para desenvolvimento de projetos e para firmar parcerias e negócios com outras instituições. A necessidade de conhecer é essencial ao homem, desde que ele se deu conta da importância de compreender o mundo para melhor se relacionar com o meio em que vive. O conhecimento científico é extremamente importante na vida do ser humano e da sociedade, pois é a partir dele que é possível a transformação social e tecnológica. O acesso ao conhecimento científico é relevante para a evolução da sociedade e do ser humano em si, pois através dele adquirimos novos conceitos, pontos de vista, técnicas, procedimentos e ferramentas. E isso nos faz avançar na construção do saber em uma área do conhecimento. Para que a sociedade evolua, portanto, é necessário o desenvolvimento desse conhecimento e qualquer iniciativa que busque incentivá-lo é conveniente e necessária. 3. Voto do relator. Diante do exposto e certos da relevância de apoiar iniciativas com o objetivo de desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e social, manifestamos-nos no mérito favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 4182 de 2017. Câmara Municipal de Itajubá, 21 de junho de 2017. Renato Nascimento de Moraes, relator, DI-CCT. Antes de proceder à votação em si,
pedir ao secretário aqui que, se ele desejar, se assim desejar, que complemente com alguns dados e informações a mais para subsidiar nossos vereadores na votação do presente parecer. Gostaria de registrar a presença do vereador Jorge Andrade, Jorgeão da Saúde, que muito nos honra com a presença. Vereador, prazer recebê-lo aqui na nossa comissão. A todos, muito obrigado. Então, eu passo a palavra ao secretário para que ele complemente as informações aí sobre a importância da administração municipal participar de uma associação como essa para a nossa comunidade de uma maneira geral. Secretário. Muito obrigado. Também queria cumprimentar o Jorjão, meu amigo de longa data, vereador, meu colega de trabalho. Uma boa tarde para você, é um prazer revê-lo aqui, Jorjão. E dizer o seguinte, eu acho que considero que o parecer, apesar de sucinto, compacto e resumido, mas muito objetivo do relator, o vereador Renato, diz bem qual é a importância de uma associação como essa de apoio à inovação e empreendedorismo na cidade de Itajubá. Gostaria de comentar alguns pontos. A primeira coisa é com relação a uma associação que não é de uma maneira comum você ter associados pessoas jurídicas e sim pessoas físicas normalmente. E isso dá uma força e uma relevância muito consistente à associação, porque nós estamos associando entidades de renome com determinada idade relacionada ao reconhecimento público pela sua prestação de serviço e pela representatividade que elas mantêm nos diversos segmentos da nossa sociedade itajubense. E também uma outra coisa característica que é muito relevante é que existe o público e o privado associados. E a importância disso é fazer com que a associação que associa entidades públicas e privadas a levem a uma visão privada. Sabemos que, até pouco tempo atrás, no início de 2016, as entidades públicas, existia uma lei que não permitia, ou pelo menos que criavam determinadas barreiras para que as entidades públicas participassem de atividades como essa, se assim não fosse a necessidade das fundações através das entidades públicas, como é o caso da Universidade Federal de Itajubá, que não poderia fazer esse tipo de tramitação e nem de participação relacionada a esse tipo de atividade. Mas, desde o início de 2016, não vou me lembrar da lei federal e depois da lei estadual, não só permite, como incentiva essas entidades a participar do desenvolvimento através de parcerias de entidades como essa. Eu diria mais, eu diria que uma associação como essa, ela vem a complementar um trabalho do desenvolvimento convencional relativo ao nosso município e que a gente tem como vocação a ciência e tecnologia como base da educação, que é a história da nossa comunidade. Só que a questão da crise econômica e social, a geração de emprego está cada vez mais escassa. Por um outro lado, a geração de trabalho está cada vez mais oportuna. Então, a gente tem que criar ambientes dentro do nosso ecossistema, como a gente já conversou aqui em outras vezes, em que hajam interações cada vez maiores e mais próximas entre as entidades e associações e empresas que fazem parte do nosso ecossistema. O que essa associação vem trazer para contribuir? É mostrar a presença do Estado de Minas Gerais, através de uma secretaria relevante para a nossa vocação, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de Ciência e Tecnologia e de Ensino Superior, voltado com a questão da Prefeitura Municipal de Itajubá, alinhado com a Universidade Federal de Itajubá. Além do que, ainda ter outras instituições, como a faculdade, a FACESM, né, que estaria presente nessa associação, demonstrando também a abrangência da questão educacional na promoção da ciência e da tecnologia. Além disso, o sindicato com a representatividade de um CIMEI, onde a gente tem à sua frente empresários e executivos do mais alto nível, com reconhecimento municipal, estadual e até federal, né, através de entidades representativas como é a Federação das Indústrias. E assim também a CDL e a Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Itajubá. Eu acho que com isso a gente cria oportunidades, com visão, primeiro, profissional, uma visão que independe
através de uma vontade única de determinadas eixos da sociedade, ou determinadas entidades da sociedade, e é uma coisa muito mais consistente e duradoura, como precisa ser o desenvolvimento científico-tecnológico. A maturidade do desenvolvimento científico-tecnológico no nosso município, ele já vem há mais de 20 anos com iniciativas que são muito importantes através da história, de projetos e iniciativas ligadas ao nosso sistema, por exemplo, o sistema nosso municipal de ciência e tecnologia, o Conselho Municipal, o Fundo Municipal, tudo isso vem da história. Tudo isso foi constituído há muito tempo. Isso não pode ser abandonado. Isso vem ao encontro da vocação que Itajubá tem na área de ciência e tecnologia. Isso requer o seguinte, com que essas instituições criem uma certa independência, estão representadas. Mas a Universidade Federal de Itajubá, os professores, com todo o respeito, não é vocação da universidade fazer gestão de entidades como caráter privado. Ela tem, claro, o papel dela importante, por isso que ela está, para poder fazer com que o empreendedorismo e a pesquisa e o desenvolvimento aconteçam no ambiente universitário e que isso possa ser transferido através dos meios do nosso próprio ecossistema, que é, por exemplo, a INCIT, que é a incubadora, e que chegue até o mercado. Mas que chegue ao mercado e que não fique na prateleira como pesquisa simplesmente, vamos dizer, pesquisa pura, né? Isso a gente tem uma relevância muito grande, mas nós temos que mudar essa mentalidade e trazer isso para a contribuição de emprego e renda para a nossa comunidade. E a outra coisa importante que acontece é que, infelizmente, quando a gente formou, tanto o presidente quanto o nobre colega e vereador, que somos egrégios da mesma instituição, que nos honra muito, é que, na nossa época, nós éramos formados para buscar um mercado de trabalho em grandes corporações. Como se assim não fosse, a gente tem aqui no Estado uma CEMIG, por exemplo, né, que acolheu grandes engenheiros, como temos aqui o representante da nossa comissão. E assim também passou com muitos colegas nossos nesse sentido. E que o empreendedorismo era uma coisa de uma exceção, né? O nosso querido Chiquinho Renó, que todos vocês conhecem, e que o Chico teve oportunidade, inclusive, de ter um contato pessoal estreito por causa da Triel, a nossa honrosa empresa que empregava tantos engenheiros lá em Santos, né? É um exemplo, mas é um exemplo em exceção. Quantos da nossa turma de 120 ou 150 alunos da época se tornaram grandes empresários e quantos se tornaram grandes executivos em corporações grandes? Essa mentalidade que tem que ser atualizada no sentido de ter uma vertente nova. Isso complementa o desenvolvimento de Itajubá. Nós não podemos abandonar nunca o desenvolvimento convencional das empresas que já aqui se instalaram e que contribuíram para que a nossa cidade se tornasse uma cidade polo de desenvolvimento com indústrias convencionais de alta produtividade e até tecnológicas. A gente pode citar uma GE, que é um privilégio você ter uma marca como GE, é inovadora na área de energia elétrica, fundada por Thomas Edison, aqui em Itajubá. Isso, se o Domiro Santiago soubesse que veio a GE para cá, já seria um motivo de muita festa há 100 anos atrás. Outra é a Honeywell, por exemplo, que foi uma das dissidentes da GE nessa área de tecnologia e que também está aqui presente, né? Uma própria Baltô, né, que resgatou um nome. Uma Elibraz, por exemplo, uma Mali, líder mundial na área de anéis de pistão, patrocinadora da Fórmula 1. Então, é um ambiente de inovação tecnológica já convencional, das indústrias convencionais de alta produtividade. Agora, a gente tem que complementar as coisas. Enquanto a gente tem distritos industriais em muitas cidades do Brasil, nós somos mais de 5.500 municípios, vocês me corrigem se eu estiver errado, cada município desse pode ter um distrito industrial. Mas poucos desses municípios têm condição de ter um parque científico-tecnológico. Porque existem condicionantes para isso. Não basta você querer ter um parque. Você pode ter um parque municipal. Você não pode ter um parque tecnológico só porque você quer. Não basta uma vontade política pública para isso. Você tem que ter uma história, você tem que ter vocação, você tem que ter uma infraestrutura como a Universidade Federal Centenária aqui, que é geradora de conhecimento de ciência e tecnologia. E depois você tem que complementar esse ecossistema através de atividades que possam fazer com que aquilo que é gerado dentro da universidade chegue efetivamente a um CNPJ ou chegue efetivamente a uma emissão de nota fiscal. Esse é o ponto. E qual que é a diferença de uma associação como essa? Você me fez lembrar, Teodomiro Santiago, nós revelemos mais por atos que por palavras, né?
Quer dizer, a coisa tem que chegar na prática. Isso, Para ser exatamente. aproveitado. Exatamente. E isso eu penso que é o bem comum da nossa cidade. E é uma pedra preciosa que nós temos, que está sendo lapidada há muitos anos, e que todos deram a sua devida contribuição, inclusive o ex-prefeito aqui presente sabe disso, talvez melhor do que eu. Eu pela história, você pela vivência sua, né? Não estou te chamando de velho, mas estou te chamando apenas de oportunidade, né? Não, nada disso. Mas eu digo pela importância que a maturação de projetos científicos e tecnológicos eles têm ao longo do tempo. Nós não podemos sofrer interrupções de processos, como se a economia brasileira, por exemplo, passa por altos e baixos, né? Por cumes e vales, e isso afetando a ciência e tecnologia. A gente tem que ter alguma coisa estruturada para que a gente seja cada vez mais blindado, no bom sentido, de continuar avançando nessa direção e construindo um futuro diferenciado. E a associação ela vem exatamente para fortalecer essa coisa. Porque a gente pode ter mudança de um prefeito, nós podemos ter a mudança de um reitor, nós podemos ter a mudança de um executivo como o André Gesualdi. Mas isso é importante, mas isso não pode abalar toda uma infraestrutura estratégica, como o Gesualdi colocou, no sentido de um novo eixo de desenvolvimento que tem que permanecer. Não é um projeto do prefeito, não é um projeto só do reitor, não é um projeto da Câmara, é um projeto da sociedade itajubense. E aí nós vamos ter oportunidades de ter um conselho de administração formado por essas entidades, relembrando a Prefeitura Municipal, a Universidade Federal de Itajubá, a SEDECTES, a SESMI, o CIMEI, CDL e a CIEI. São os 7 componentes. Esses componentes formam um conselho diretor, delegado pelo seu presidente máximo, quem que representaria isso no conselho. O conselho tem que fazer assembleia, faz assembleia para depois estabelecer o conselho. Existe uma normativa, uma lei para a associação que tem que ser respeitada. E, a partir daí, você tem várias atividades a serem... Você vai ter um CNPJ da associação, você vai poder emitir notas fiscais, você vai poder ter ações e planejamentos estruturantes para a cidade. E, nesse sentido, você tem o parque, mas o parque não está na mão de uma pessoa ou não está na mão só de uma instituição. Ele faz parte de um conselho, onde estariam representados praticamente a nossa sociedade, devidamente ligada à área de ciência e tecnologia. Se você tem o parque, você também tem a incubadora, mas a gestão de um e de outro é independente. Você tem uma administração profissionalizada contratada. Você vai ter um executivo que vai ser escolhido pelo conselho diretor, como numa empresa, e vai chegar para o executivo e vai falar, aqui está seu plano, faça seu plano, apresente, e você tem aqui seus indicadores, como a gente tinha nas empresas por onde passamos. E se você não consegue atender seus indicadores, muito obrigado, nós vamos contratar outro executivo. Mas tudo continua funcionando. A empresa não acaba porque um executivo saiu ou outro entrou. Então, essa é a relevância. Num primeiro momento, espero não ter me alongado muito, mas acho que é importante reforçar a importância disso, e ter uma coisa com massa crítica, e que seja, no sentido empoderada, para que possa representar devidamente isso que é o diferencial de Itajubá, que é a ciência e a tecnologia. E diria mais, só para encerrar. Acreditamos que isso ainda é inédito no nosso país. Da maneira como está sendo constituída essa associação, é inédito. E a gente sabe que, a partir do momento que os poderes constituídos estão alinhados, como é o caso da Prefeitura, como é o caso da Universidade, da Secretaria de Estado, representada pela SEDECTES, e a outras instituições que representam a nossa comunidade, isso vai fazer com que a gente consiga muitas coisas, não só por questões legais, mas de apresentação. E chegar em algum lugar, não falar sozinho, mandurinha não faz verão. E a gente chegar lá em conjunto. Nós representamos a AIEI. Até uma alusão à nossa história por esse IEI. Né? Comentei isso com todo mundo, na hora que essa sigla foi colocada, né? E surgiu naturalmente, mas o IEI remonta essa nossa história do nosso empreendedorismo e inovação. Dia o Marangon, professor. Tome assento aqui, professor. O nosso secretário entusiasmou aqui. Nem vi a chegada do professor Marangon. Então, o professor José Vanderlei Marangon, ele está representando aqui a FAPEP, também que, de certa forma, está no contexto.
eu vou pedir a ele também que, se ele quiser fazer algumas considerações a respeito da importância do Poder Executivo entrar numa associação e a criação da associação, propriamente dito, porque aqui, professor, na Câmara Municipal, nós temos a tramitação do projeto e existe a necessidade de termos 3 comissões para análise do projeto em si. Uma comissão de Constituição, Legislação e Justiça, que verifica a constitucionalidade do projeto. Uma outra comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, que faz a análise do empenho financeiro tanto do Executivo como do Legislativo em um determinado projeto. E temos uma comissão de mérito, que analisa o benefício que isso vai trazer para a comunidade de uma maneira geral. E aqui as 2 comissões anteriores que eu citei já fizeram a análise desse projeto, que é o projeto que visa autorizar o Executivo Municipal a participar de uma associação de apoio à inovação tecnológica e ao empreendedorismo de Itajubá. E agora nós estamos aqui nessa comissão de mérito para verificar realmente se existe mérito nessa questão, para que esse é um parecer muito importante, que ele que vai direcionar a votação dos senhores vereadores, já que as outras 2 comissões, em dando um parecer favorável, não existe problema legais nem financeiros para entrar. Existe, então, agora a questão do mérito. Vamos aprovar, é bom para a sociedade ou não? Esse é o voto dos vereadores. Então, aí, se o senhor puder colaborar aí, nesse sentido, nós estamos votando um voto do relator dessa comissão, que fez um parecer de mérito ao projeto. Ok? Alô? Boa tarde aí, o vereador Santinho, Chico, Jorjão. Na realidade, eu fui focado hoje de manhã aí pelo nosso secretário de Ciência e Tecnologia para dar aparecer por aqui. Desculpe aí o atraso, mas a correria tá complicada para a gente, tá? A ideia é o seguinte: eu tenho acompanhado ao longo dos 23 anos que eu estou aqui em Itajubá como professor da universidade, agora 2 anos como já aposentado lá da universidade, acompanhado o esforço que se tem dado à criação do parque tecnológico, da transposição do que é feito dentro da nossa universidade, que é muito acadêmica, muito científica, né, para o mercado e para que a gente traga riqueza para a sociedade daquilo que se propõe ou do que se é feito dentro da universidade. Acho que esse mal dessa transposição o país todo sofre, tá? A gente faz muita ciência, acho que até por um erro da CAPES e do CNPq, que julga os nossos professores como, olha, vocês são os produtores de paper. E aí o que acontece? O paper hoje paper é um trabalho científico, né, que a gente usa para divulgar as nossas pesquisas, laboratório, grupos, etc. E que isso é o nosso balizador do mérito do professor junto ao CNPq, a CAPES e dos programas de pós-graduação. Isso tem sido um latente. O Brasil hoje é o 7º ou 8º país produtor de artigos científicos, porém chega a ser o 56º em produtor de, vamos dizer assim, de transformação da ciência em produto que realmente gere riqueza para a nação. Então, nós estamos gastando um mundo de dinheiro em produzir ciência, mas a gente não está aproveitando isso para gerar riqueza. E aí vem a questão do município, dos estados e tal. Ou seja, a gente não consegue traduzir tudo que a gente faz em riqueza para a própria sociedade, para os nossos cidadãos que estão aqui no município, tá? Então, esse é um entrave, mas é geral, não é só aqui nosso, tá? E não é dentro só da universidade. Acho que o município via a universidade como um ente
ali entrou naquele muro ali, ficou ali, saiu, é outra coisa, quer dizer, a gente não tinha muito contato com a universidade, quer dizer, o município e a universidade. Acho que a crise traz problemas, nós estamos passando por vários problemas, orçamento, tal, dentro da universidade, das fundações, tal, mas eu acho que a crise traz também oportunidades. E o país está começando a ver que não é só essa economia tradicional, que a gente vinha até, no nosso caso, o agronegócio, que a gente foi até muito bem nessa área, mas na área de tecnologia, nós estamos muito ruim, tanto é que nós estamos lá entre os 60. Né? Então, acho que tem uma oportunidade hoje, que é, o professor começa a ver que ele precisa de recursos para desenvolver as pesquisas dele. O governo federal já esgotou, não tem dinheiro. Então, há uma abertura dentro da escola para a interligação empresa-escola. Isso, bem ou mal, começou na década de 2000, com os projetos de pesquisa e desenvolvimento, setor elétrico, setor estratégico, setor de infraestrutura, mas também muito dinheiro, sobrava dinheiro, e a coisa não se transformava. Tá? Eu acho que hoje a gente tem essa oportunidade no Brasil todo. Tá? Mas eu acho que aqui em Itajubá, eu acho que o prefeito, eu falo até para ele, falei para o Dagoberto, hoje tive reunião com o Dagoberto, tal, diz o seguinte, esses 4 anos eu participei da gestão inicial do Dagoberto, como pró-reitor de extensão, que é justamente o cara que faz a ponte com o segmento comercial. Né? Eu falei para ele o seguinte, olha, eu acho que o prefeito cuidou do feijão com arroz nesses 4 anos. Tem seus problemas, tal, mas, bem ou mal, a cidade, se você comparar com outros municípios, está direitinha, está bem arrumadinha, tem sérios problemas, mas está direito. A universidade também, bem ou mal, arrumou os prédios, as coisas, tal, mas não é só isso. Isso acho que é a condição básica. A gente tem que agora arrumar as pessoas, ou seja, dar condição para as pessoas evoluírem. E aí os nossos professores saírem um pouco da ciência e ir um pouco mais para o mercado. Então, esse esforço eu estou fazendo lá, junto à Fundação, porque a Fundação hoje é a ponte, né, entre a escola e o setor privado. Ela é uma fundação de apoio criada justamente para essa finalidade. Não deveria ser, mas isso é característica do Brasil, que o setor público é tão engessado, tão cheio de amarras e uma a jurisprudência, o setor jurídico aqui engessa a gente de tudo, vocês sabem muito bem disso. Isso traz uma certa dificuldade dessa relação com o setor privado. Mas a crise mostra muita coisa e a gente já vê o pessoal que antes dizia não, temos que mudar um pouco aqui e resolver esse entrave. Então, há uma janela, sempre a gente fala isso, né, uma janela de oportunidade dentro da escola, de abrir os muros para o município, para a integração com as empresas aqui. Do lado das empresas, e aí das grandes empresas instaladas aqui, eu penso o seguinte, as grandes empresas elas já têm o norte delas. Uma GE já tem o norte dela. A GE está aqui com uma fábrica, porém a GE hoje tem 5 grandes centros de pesquisa, um na Índia, um na China, até nos países árabes, e tem um no Brasil também, além da América do Norte. Ou seja, isso está instalado no campus da UFRJ. Tá? E tem a fábrica aqui. Nada impede de que algum segmento de lá venha para cá. Isso eu estou falando, é difícil, mas nada impede. Mas isso tem que se ter aqui um ambiente para que isso venha, para que a gente atraia essas inteligências, essas empresas que venham achar aqui, aqui tem um polo interessante, e não é só a universidade, tem que ter uma cidade com um parque municipal direito, uma cultura, tudo isso é o ambiente que é criado aqui. Acho que o Chico participou muito bem com a questão lá com o Renato Nunes, que houve essa ideia, mas eu acho que ali começou por cima e talvez o ambiente não estava favorável para isso. Não adianta, às vezes, a gente querer, nós queremos lá em cima, mas a base não está alicerçada para isso. Permite só uma licença. Eu estava dizendo, não sei se você tinha chegado, Marangon, mas eu estava dizendo a importância que é o tempo de maturação de questões tecnológicas.
a importância da contribuição, por exemplo, que o Chico, e até o antecessor do Chico, o falecido o prefeito, o Saulo Germiniani, que também contribuiu com uma lei no sentido de criação. Você pode dizer isso melhor do que eu. Eu era vereador, a lei veio para cá através do prefeito Saulo Germiniani. E muitas vezes ele é até esquecido. Você foi testemunho porque você estava na Câmara Municipal. E mais vereadores não me escutem, mas foi difícil defender aquela lei naquela projeto de lei aqui. Então, mas eu acho que é nessa direção que o Marangon está falando. O ambiente, há 25 anos atrás, aproximadamente... Mas, Marangon, eu concordo, mas tinha que ser dessa forma, né? Porque ele não ia nascer de baixo para cima. Não aconteceria. Não aconteceria. Quer dizer, essa contribuição é importante para poder ter chegado até aqui. Por caminhos ou descaminhos, citando Rubem Alves, não interessa. Eu acabei chegando aqui. Nós acabamos chegando aqui e não podemos desprezar todo o caminho que foi trilhado para chegar aqui. Se tivesse feito o outro, talvez nós estivéssemos aqui hoje. É porque o projeto desse, né, desenvolvimento, né, que se baseia na ciência, na tecnologia, principalmente na educação, só tem começo, ele não tem fim, né? Não. E algumas pessoas têm a visão de dizer o seguinte, pô, mas esse projeto está aí há 20 anos, vai continuar mais 100, 200, 300, vai continuar. Qualidade, né? O processo de qualidade tem largada, não tem chegada. A melhoria tem que ser contínua, permanente. Então, acho que há uma predisposição agora, tanto da prefeitura, entendo eu, não sei se eu estou errado, mas é uma visão que eu tenho, tá? Tanto do reitor, em formar esse laço. Você não está errado. Existe uma predisposição do prefeito e existe uma predisposição do reitor. Isso. Então, acho que os caminhos estão abertos, acho que a sociedade também, de uma forma geral, acho que as empresas também, a SEDEX, era a SECTES que eu falava lá com a turma toda lá. Agora é SEDEX. Eu acho que o governo do Estado também tem todo o interesse, inclusive aqui tem um polo importante até para sugar, acho que o Renato falava que aqui tinha um Triângulo das Bermudas que tirava o cérebro para fora, mas acho que a gente pode voltar com isso. Então, tem muita gente querendo voltar, gente. Eu vejo meus alunos que estão aí por aí, como é que está Itajubá? Eu queria voltar, porque tem uma outra oportunidade também, é que o custo de vida nessas grandes cidades hoje está muito caro. Então, você para contratar engenheiros, pesquisadores e tal, está muito, muito difícil. É um custo muito alto, você precisa pagar um salário muito alto. Mas quando você vê em Itajubá, que um custo de vida bastante razoável, isso é um ambiente propenso para que essas inteligências voltem. Quer dizer, o Renato dizia que a gente ia para fora, né? A gente formava engenheiros e os engenheiros iam para São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, São José dos Campos. Tá? Agora, se a gente monta essa estrutura que dá esse ambiente, primeiro, os que estão aqui não saem, e os que estão fora voltam, e aí vem para cá. Mas isso é muito importante, que você falou, e faltou eu comentar sobre isso. Questão da retenção dos talentos em Itajubá. Nós somos exportadores de talentos, nós lapidamos o diamante, e a hora que ele está prontinho, nós exportamos e não conseguimos manter esses talentos aqui. São poucas as oportunidades que a gente tem. Agora, para empreender, você tendo esse ambiente todo preparado, a universidade voltando a ter esse conceito, falar, meu filho, nós não temos mais emprego, mas nós temos trabalho. Uhum. Nós temos aqui possibilidade de pesquisa e desenvolvimento para poder tirar nota fiscal com o CNPJ depois. É esse que é o resultado prático. Isso nós estávamos perdendo, porque, olha, poxa, você viu o presidente da empresa daqui de Itajubá, mas onde está essa empresa? Está em Belo Horizonte, está no Rio de Janeiro, está em São Paulo, mas nunca está em Itajubá. As grandes contribuições, mesmo os professores com excelentes currículos, você olha o currículo, a pessoa tem a graduação com mestrado, doutorado, o cara passou por Cambridge, passou por Harvard, passou pelo MIT, etc. O que ele deixou para Itajubá? O que deixou para Itajubá? Então, acho que essa retenção, o Marangon foi muito feliz em falar isso, porque essa retenção já é um grande primeiro passo, porque, primeiro, nós não vamos estar, a economia vai girando porque eles estão ficando aqui. Esses jovens já não estão indo embora. Então, eles vão ter que comer, beber, dormir, né, consumir aqui em Itajubá. Então, isso por si só já seria alguma coisa representativa numa economia tão escassa do jeito que nós estamos vivendo nesse período. E mais, uma qualidade de nível, né, de contribuição a essa economia muito diferenciada. Porque os salários para essas pessoas é diferenciado, não é mais uma questão, sem nenhum outro demérito, não é questão de salário mínimo. Nós estamos falando de conhecimento.
salário mínimo no conhecimento são 12, 15, 20 salários. Né? É uma economia que a gente chama de economia nova, né? O Trump hoje está apostando na economia velha, mas os países, Califórnia, Texas, mesmo o Texas, que é originalmente petróleo, não está mais nessa. Estão querendo formar em Austin um campo similar ao que houve ao Vale do Silício lá na Califórnia. Então, todo mundo já está ciente que essa é a tecnologia nova, que gera um valor agregado muito grande, e com isso você tem receita maior para o município. E com perturbação muito pequena do município. Tá? Então, acho que esse é o ponto que a gente tem que brigar. Eu acho que é importante a criação do parque, a gente está na associação, não tem muito recurso, mas os recursos aparecem desde que as coisas estejam bem alinhavadas, que a pessoa venha aqui, visite a gente. Eu falo sempre que a gente tem que ter um escritório aqui de negócios, prefeitura, junto com a universidade e tal, e ali ela vai, assim como tem a Secretaria de Turismo, né, que a gente faz informações aqui, tudo, virou, isso. A gente tem que ter isso e todo mundo alinhado. Você vê assim, não, fala com a prefeitura lá, tem uma pessoa que vai resolver isso, fala com a universidade, mas está todo mundo com a mesma visão, com o mesmo norte. Isso não se faz da noite para o dia, mas a gente tem que começar, e eu acho que essa é uma janela. A partir do momento que isso já tem uma certa massa crítica, você criou um organismo que começa a pulsar, difícil lá na frente alguém rebater contra. Aí a cidade vai rapidinho para frente, porque a gente criou esse ambiente. Eu queria só colocar que eu acho que a janela de oportunidade se abriu para a gente. E a crise foi importante para isso. Então, eu queria colocar que a gente está lá na Fundação para ajudar aí no processo, e espero que vocês estejam sensibilizados para isso. Nós, da universidade, da Fundação, estamos... Tenho certeza, Marangon, que a dificuldade que o Chico teve há uns 25 anos atrás vai ser menor que a dificuldade que teremos hoje, o nível dos vereadores que a gente tem. Eu acho que evoluímos muito nesse quesito. Nós estamos com a presença do vereador Jorge aqui também, como convidado. Se ele quiser alguma dúvida, alguma informação, vereador. Para o presidente, a todos. Só tirar uma dúvida só sobre a associação. Né? Ela já existe? Ela não existe ainda. Eu tenho uma minuta do estatuto que... No início, o Chico colocou, você ainda, Jorjão, não havia chegado, mas ele estava colocando o seguinte, que veio anexo à solicitação desse projeto de lei, o estatuto. E no estatuto falava... A Assembleia estava em aberto, porque não teve a data. Para constituir uma associação, a primeira coisa precisava, como é uma associação com personalidade de entidades jurídicas e não pessoas físicas, né, como é a universidade, a prefeitura, etc., você precisa de uma autorização, como é o caso do Poder Executivo, submeter isso ao Legislativo para autorizar a participação do Executivo na associação. Entendo essa autorização, o que nós vamos passar a ter é uma assembleia para poder ter a aprovação do estatuto. Né? Essa assembleia majoritária, normalmente é representada pelos seus entes máximos, ou o reitor da universidade, o prefeito, ou o delegado, outorgada pelo seu representante legal, para poder se fazer presente na assembleia, para ter a votação, aprovar o estatuto e constituir o conselho dessa associação. E isso que vai ser a gestão, porque a partir daí eles vão contratar uma pessoa que vai ser o profissional que vai dirigir o parque, a incubadora, etc. A associação ela já existe, né? Ela não tem a presença ainda do Poder personalidade Executivo, jurídica, porque o Poder Executivo precisa da autorização legislativa. Mas se ela não existir, ela pode não ter ainda o estatuto pronto, mas ela já existe, já tem lá os... Não, tem os membros todos e funciona informalmente. A grande dificuldade dessa informalidade... Essa que é a dúvida dele, entendeu? Quer dizer, se não existe a associação, que Perfeito. Associação é essa que não existe? Não tem o estatuto aprovado? O que nasce primeiro? O ovo ou a galinha? Não, perfeito. Não, essa é uma proposta, Jorjão. Acho que o Chico explicou, talvez eu não tenha entendido bem.
Mas é o seguinte, existe toda vamos dizer, uma lei que estabelece como se cria uma associação, e essa lei tem que ser respeitada. Nós temos na prefeitura o procurador, assim como nós temos na universidade o procurador. Isso, por si só, se fosse só as duas, teria que passar pelos procuradores para falar, olha, assim como passou pelas comissões legais da Câmara, para você poder cumprir todos os trâmites legais para poder formar a associação que você está comentando. Então, isso é apenas um passo. As entidades existem, e até de uma certa maneira informais. Existem ações informais, mas ações informais não permitem que a gente, por exemplo, receba recursos, participe de financiamentos, participe de projetos. Isso não permite. Cada um vai com a sua, e sozinhos, nós vimos, o Marangon falou bem também, que hoje não dá para você, na crise, permanecer isolado. Eu acho que é uma grande oportunidade para você ter sinergia, criatividade, parceria, para poder fortalecer isso e buscar que aquilo sozinho você não vai conseguir. O governo federal fechou as torneiras. O governo estadual fechou as torneiras. O governo municipal é dependente disso. A gente sabe a crise que o mercado aqui passou, nas palavras do próprio Gesualdi. Então, se a gente não procurar alternativas nesse sentido de fortalecer essas entidades, e a gente fazer com que a vocação que a gente tenha possa transferir não só conhecimento, mas fazer do conhecimento emprego e renda. A minha dúvida era essa. Como você vai participar de uma associação se ela não está legalmente constituída? Vocês estão formatando. O projeto em si eu não tenho questionamento, não. Entenda bem. Mas há um ramo que eu venho há 32 anos, é isso. Se a gente, para nós fazer uma casa, nós temos que fazer a base. Para nós criar uma associação, tem que ter a ata, o estatuto, vocês, a entidade, os membros, a prova, não compete a gente, né? Se eu estivesse lá, eu estaria dando as pinceladas em algum estatuto aqui, mas eu respeito. Mas a minha dúvida é essa, se vamos criar, nós vamos autorizar o prefeito a participar de uma associação que em termos não existe, então. Não, em termos não existe, ela vai ser constituída, ela está toda preparada para ser formalizada. No estatuto, há a previsão da criação da ata, exatamente como você está colocando, e muito bem lembrado. Então, a partir do momento que o Legislativo aprovou isso, viu que o mérito ele é relevante, que os vereadores realmente apoiam, estão, vamos dizer, em consonância, estão apoiando esse tipo de iniciativa, que isso realmente é uma coisa, não é uma iniciativa pessoal, mas é uma coisa para o bem comum da nossa sociedade. Então, o que vai se fazer? Ok, tem a lei. Agora, saiu daqui a aprovação para que se constitua uma associação. A hora que vai constituir a associação, aí tem todos os trâmites legais. A primeira coisa é isso que você falou. Fazer uma assembleia para poder ter a ata constitutiva, depois aprovar o estatuto, depois eleger um conselho, quem que vai fazer parte do conselho. E aí sim, gradativamente, de acordo com a lei das associações. Mas não poderia fazer isso antes, para depois a gente aprovar isso? Não, é o questionamento. Então, é o termo. Nós estamos autorizando o prefeito a participar do processo de fundação. Depois ele vai ter que mandar uma lei para cá, pedindo autorização para nós, para ficar associado e pagar as contribuições da associação. Vai ser uma outra etapa. Uma outra etapa. Ele pode... Não, só questionamento, é isso, eu entendi. Tanto se fosse desse termo, meu voto era não, você sabe disso. Mas não, entenda bem, não do projeto. Não é projeto. É sempre, eu me considero a legalidade disso, né? Porque muita essa Câmara que, às vezes, não respeita associações de bairro, não respeita os conselhos, né? Aprova, às vezes, que o prefeito quer. Então, nesse ponto, eu sou contra. Você me conhece muito bem. Então, o que eu estou questionando é o seguinte, não poderia formalizar, é só um questionamento, não poderia ter formalizado essa associação, tudo, e vir um projeto? É só dúvida minha essa. É porque, na realidade, o poder público e a universidade eles vão constituir a associação. Então, ele está pedindo autorização para que ele participe como sócio fundador. Vai fundar a associação. Aí mudou o projeto um pouco, entrou para substituir. Mas aí vai vir as documentações tudo correta depois para a questão dele participar. Exatamente. Aí fica aqui. A minha dúvida é essa, não o projeto em si, que eu li ele, tudo, entendi, mas veio a minha dúvida nesse sentido.
Por isso que eu falei, não poderia criar ela primeiro, para depois, mas tudo bem. Então, aí eles já estão Pode, colocando... mas aí ela não seria sócia fundadora. Ela seria membro. Sócia fundadora tem que fazer a base da casa primeiro. Isso. Membro efetivo, isso. Aí ele está colocando aqui a exigência da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça da Câmara, é que fique, ó, eventual contribuição associativa à entidade a que alude o artigo 1º, a entidade que será criada, para fins de apoio e manutenção ao desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e social de Itajubá, deverá ser realizada através de uma lei específica, né, somente após regular a contribuição e pelo funcionamento da associação, ao que o prefeito tem que mandar para cá. Certo? Bom, feitas essas considerações, tudo bem? Submeto agora aos vereadores da comissão a aprovação primeira discussão do parecer. Estão de acordo? Queria aqui só rapidamente dizer o seguinte, fiquei muito feliz de ouvir o Fernando, mas fiquei mais feliz ainda de ouvir o professor. Porque a gente sempre falou, né, que a questão da Unifei ficar de frente para a comunidade, então, ouvindo isso do senhor que está lá dentro há quantos anos? 23 anos, é uma alegria muito grande, né, saber que tem profissionais lá dentro que pensam da forma como que tem quem está aqui fora. A Aline, a presença, eu acho que da Aline aqui, é um gesto do governo de Minas ao reconhecimento, né, do ambiente que existe em Itajubá, voltado para a ciência, a tecnologia, não tenho a menor dúvida disso. E, Fernando, eu queria te fazer uma pergunta, porque é comum, nos projetos de lei, o último artigo diz o seguinte, é o que está aqui, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. A maioria das leis tem uma vírgula e diz o seguinte, revogadas as disposições em contrário. E aqui não veio essa revogação. Então, eu estou entendendo que não está sendo revogado o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia. Ele foi criado, na época, exatamente para tirar qualquer conotação de que era um projeto do prefeito Saulo, um projeto do prefeito Chico, tal, para que fosse um projeto da cidade, um projeto de desenvolvimento regional, liderado por Itajubá. Chegamos até a discutir a questão da Rota Tecnológica 459, que é de Lorena até Posto de Caldas, e está ampliando bem isso. Descobri na época que saía lá de Paraty. A rota, na realidade, sai de Paraty para ir a Poços de Caldas, né? Verdade. Naquela época, lá, a discussão, eu pensava também que era só Lorena, mas é que Cunha e Paraty ainda estavam fora da rota. Depois foi até Cunha, e agora vai até... A 459 vai até lá? Vai de Paraty a Poços de Caldas. Bom, então, como não está revogando, o Conselho vai continuar. Agora, se o Conselho não conseguiu fazer com que o projeto, ou pelo menos a visão da maioria das pessoas, né, não conseguiu fazer com que o projeto não fosse do prefeito, né, não fosse da cidade, não fosse do prefeito, você acha que essa associação vai conseguir fazer isso? Eu penso que sim, eu tenho a convicção que sim, mas a gente não pode afirmar 100%. Eu acho que a janela que se abre é nessa direção. Acho que a fotografia do momento garante isso. Só que a vida não é feita de uma série de fotografias para dar um filme, né? Então, a fotografia do momento garante isso. Eu acho que nós estamos muito bem alinhados. Eu acho que falar com o reitor, falar com o prefeito, falar com o presidente do CIMEI, falar com a FACESM, conversar com a CDL, falar com a Associação Comercial, falar com a SEDECTS, está perfeitamente alinhado. E acredito que, com o tempo, isso ainda vai se consolidar, porque o Marangon disse bem, eu acho que se abre uma questão institucional no primeiro momento, mas depois vem os fomentos, vem os projetos, e isso vai dando, vai fortalecendo e vai demonstrando um novo segmento da nova economia através de gestos concretos, de ações concretas, e acho que isso fortalece cada vez, eu diria que iniciativas pessoais vão se tornar cada vez menos relevantes no momento de um projeto. Porque o projeto não existe nada, a não ser a força de vontade, nada mais. Na prática, o que tem de diferente dessa AAI do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, o CONCIT? Eu penso que
O conselho permanece, acho que foi bom você ter aberto isso. Nós queria aproveitar essa oportunidade para dizer que a primeira reunião está agendada para o dia 13 de julho. Do CONCIT? CONCIT, é. E só foi marcada agora, era para ter sido feita no primeiro semestre, e já agendado uma segunda para o segundo semestre, só não foi possível, porque, infelizmente, o Marangon sabe disso, as questões de tramitação dentro dos órgãos públicos são lentas, muito lentas. Coisa que demora, estou dizendo assim, de mandar para indicar quem são os representantes atuais no conselho para ter que convocar, demorou 60 dias para a gente ligar e a pessoa falar assim, não, infelizmente nós não temos interesse. Então, e essa distância agora, que a questão da SEDEX aqui, vai facilitar demais essa questão da associação em que o CONCITIE não tem. O CONCITIE tem o INDE, a FAPEMIG, e entidades que estão na capital, 450 quilômetros. Existe uma dificuldade logística de tudo isso. O CONCITIE continua, então? Continua. Vai ser a primeira reunião. Estou colocando para vocês, está saindo o convite agora em paralelo, está saindo hoje esse convite. A convocação no dia 13 vai ser na prefeitura, na sala de reuniões, da sala da Secretaria de Administração. Já existe uma pauta a ser discutida, e foi discutido com isso, qual a pauta, a retomada, e vai ter uma segunda reunião no segundo semestre. Mas ele continua, não é até a formação da associação? Não, continua em paralelo isso. Então você já respondeu bem a minha pergunta, que o projeto de lei está correto, porque não revoga disposições em contrário, porque o CONCITIE não é disposições em contrário. Ainda bem que você chamou a atenção disso. Só comentar uma coisa que eu acho que mais ou menos do que eu falei, viu, Chico, com relação a começar por cima, né, e a pergunta, qual a diferença disso com relação às iniciativas passadas. Na realidade, a universidade tem a sua agenda, a prefeitura tem a sua agenda. Eu diria que o Parque Tecnológico, essas ideias, elas têm que partir também da comunidade e das empresas aqui. A gente vê que, bem ou mal, a Incite criou algumas empresas, nós temos um bando de empresas aqui, e uma coisa que eu tenho participado ativamente são da reunião com essas empresas, pequenas empresas aqui em Itajubá. E associações estão sendo formadas voluntariamente, com trabalho desses profissionais, e que isso está gerando um corpo interessante, que eu acho que não é o reitor, não é mais o prefeito. Eu acho que as iniciativas estão saindo de baixo para cima. Por isso que eu comentei muito essa questão, das vezes as coisas, vejo lá, o presidente assina alguma coisa com você. Gente, isso não resolve. Tudo bem que você pode botar dinheiro, tal, mas tem que ter a movimentação da base. Eu acho que isso está acontecendo, inclusive nas pequenas empresas de base tecnológica aqui em Itajubá. Eles estão sentindo essa necessidade. Eu acho que aí vira uma coisa mais perene, independente do reitor, independente do prefeito que estiver exercendo o cargo. Okay? Vladimir, alguma colocação? Tudo bem? Não, tudo bem. Eu acho que foi de muita valia aí a presença do professor, da linha, do Fernando, para esclarecer e trazer mais conhecimentos para a gente aqui. Então, submeto aos vereadores da comissão a aprovação do parecer ao substitutivo ao projeto de lei 4182, de autoria do vereador Renato. Quem aprova o parecer, fique como está. Está aprovado? Aprovado. Ok, então aí agora nós daremos sequência no parecer para incorporação ao dossiê do projeto substitutivo de lei 4.182. Eu gostaria de colocar o seguinte: o professor falou que essas pequenas empresas, elas estão aí se organizando e tal, inclusive nós temos aqui reivindicações delas para que entre nessa associação, que pelo contexto aí, a gente viu que não é o momento para isso, né? Mas existe toda a possibilidade, elas não entram como fundadoras, mas vão entrar como sócias efetivas, porque é a razão de ser de tudo isso, são exatamente essas empresas. Quer dizer, a hora que a gente, no conselho,
E nessa associação, o que nós vamos estar fomentando exatamente são as oportunidades, os meios, os projetos para que dê sustentabilidade e oportunidades a essas pequenas empresas de base tecnológica. São a razão de tudo isso. Isso. Eles, inclusive, reivindicaram isso e tal, pleitearam aqui dessa comissão, a documentação para que... Mas, pelo contexto, a gente vê que eles podem participar, mas lá não como fundadores, né? Eu queria colocar realmente, achei um pouco estranho a forma, né? Eu tinha comentado contigo várias vezes, porque eu tenho participado das reuniões com eles, mas eu acho o seguinte, acho que tudo vem no seu tempo. Eu diria o seguinte, são eles que vão carregar o parque, e não podem estar fora de um conselho, da associação. Então, eu acho que nesse momento se criou uma estrutura, né? Mas basicamente nós vamos ter que depois incorporá-los, porque até incentiva esse movimento aí que vem de baixo. Eu acho que é bastante salutar. Eu faço, então, minhas essas também reivindicações para que no futuro sejam incorporadas. E aí o vereador Francisco disse, com relação ao conselho, realmente continua. Minha preocupação, vereador, não é com o conselho, é com... Está previsto no plano diretor de desenvolvimento de Itajubá, a agência de desenvolvimento. Essa agência é que faria o papel dessa associação e ela não foi levada adiante. Então, fica aí para o secretário a análise dessa agência de desenvolvimento que deveria existir, então, está sendo substituída por essa associação. O plano diretor, então, futuramente vai ser extinta essa agência. Mas, se você me permitir, presidente, uma parte, talvez eu não tenha sido muito claro nas minhas explanações iniciais, mas eu acho que elas são complementares. A agência... A agência ela é muito mais abrangente, porque a agência ela contempla não só a questão da nova tecnologia, mas o desenvolvimento como um todo. O que a associação ela está voltada, é voltada para ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo. É um foco muito bem determinado, específico. Tá, então, é um assunto para ser analisado com bastante carinho, essa agência. Né? Eu diria que essa agência ela seria muito abrangente no sentido de estar com a nova tecnologia e também com a tecnologia que já existente, para que a gente possa, inclusive, fomentar projetos, atratividade e manter essas empresas aqui. Porque nós andamos perdendo empresas aqui recentemente. E eu acho que isso também tem que ser um veio de preocupação no sentido de ter uma agência, né? Talvez... Continua. Okay. Quer dizer, eu acho que isso são dois trabalhos paralelos. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido, porque muitas vezes as pessoas interpretam que porque nós estamos fomentando determinado trabalho, que a gente estaria... vamos dizer, substituindo e cortando o outro. Elas são complementares, elas não são excludentes. Então, eu acho que é bom a gente ratificar isso, dizendo que uma agência de desenvolvimento cabe perfeitamente nesse sentido, pelo menos na minha visão pessoal, não a visão, vamos dizer, institucional, né? Mas a minha visão pessoal é que isso contempla perfeitamente os dois trabalhos paralelos. Ok. Então, muito obrigado a todos pela presença. Eu declaro encerrado a nossa reunião da presente data. Muito obrigado a todos.